Maravilha. Bom, gente, vamos lá, né, para mais um encontro aí, né? Que Deus possa continuar nos abençoando. Esse aqui é o sétimo, né? É o sexto. Acho que é o sexto. É o sexto, tá? Tudo que vocês precisarem aí de acessar, de tudo que foi falado nos outros encontros nossos aqui, tá lá no site melhormensagem.com.br. Eu tento buscar deixar lá sempre atualizado. De vez em quando atrasa um pouquinho ali na atualização, conta dos deveres da vida, mas eu busco sempre colocar os estudos lá, as passagens que a gente lê, os assuntos, né? E a ideia é sempre dar essa continuidade nos temas, né? A gente possa ter um entendimento mais amplo da Bíblia, né? Mais detalhado, que a gente consiga entender melhor o que Deus tem trago para a gente através da Bíblia, tá? Então, vamos fazer um instante de oração rapidão aqui, só para começar, e a gente já entra no tema de hoje. Vamos lá? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade aqui. Abençoe cada um que vai estar aqui hoje, que está, que essa mensagem possa ser de edificação para cada um, Deus, tanto para eles quanto para nós, e que o teu nome, Deus, seja mais uma vez glorificado nesse trabalho, na minha casa, né, e na igreja e tudo mais, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Ô, Herbert, você quer falar alguma coisa antes de eu começar aqui? Trazer uma mensagem? Não, tá tranquilo. Tá? Então, beleza. Quer só alimentar. Aí, ó. Bom, gente, no último encontro a gente falou das dispensações, né? E de como que Deus criou todo peraí, gente. Oi, mãe. Beleza? Deixa eu só puxar aqui. Tá. Nós falamos das 7 dispensações, né, de como que Deus estruturou tudo isso, e a gente falou uma frase que eu achei ela de muita importância, vou até falar ela de novo aqui, né? Isso aí eu coloquei até lá no site, né? Deus nos colocou em várias situações no decorrer da história, né, para nós entendermos que se depender de nós, dá tudo errado, né? E a gente vai vendo isso aí ao longo das dispensações, né, em todas elas, basicamente. Da inocência, né, se deixar o homem inocente ali com Adão e Eva, deu errado. Se deixar a consciência também, que a gente vai falar um pouco dessa dispensação da consciência hoje, né, como ela termina. Aí vem o governo humano, também deu errado, né? Aí vem a promessa que Deus faz a Abraão, que na verdade ela é uma promessa, então ela não acaba, né? Aí vem a dispensação da lei, né? Onde abundou a lei, né? Superabundou o pecado, né? Onde tem muita lei, tem muito pecado, não fala bem com essas palavras. Mas e aí hoje nós estamos na dispensação da graça, que é com Cristo, e depois tem a dispensação do milênio, né? E, e quando a gente olha para isso num todo, que foi o que a gente trouxe no, no último estudo, é que Deus foi passando por várias possibilidades para isso aqui dar certo, né? Esse projeto dele dar certo. E, na verdade, tudo quando fica na mão do homem, como nós somos, com uma natureza ali tendenciosa ao pecado, né? As coisas da carne, então dá errado. E o que eu enxergo de tudo isso, né, que a única maneira que dá certo é pela graça. Que até nos dias de hoje, a gente, se nós quisermos chegar até Cristo, a gente só consegue chegar pela graça de Cristo, né? Porque ele morreu na cruz, né? Porque por conta do sacrifício dele, porque pelo que ele nos dá, pela força que ele nos dá no dia a dia para vencer o pecado, né? Então
tudo relacionado a essa graça. Então, assim, quando eu olho para todas essas dispensações que a Bíblia fala, de fato eu enxergo que tudo aponta para Cristo, né? E quando Cristo vem, né, a graça vai superabundar em cima do pecado. Então, a Juliane Souza, né, lançou uma música agora que eu particularmente também gostei muito da letra, que fala exatamente dessa graça, né? Vou até citar um pedaço da música aqui, que fala que quando Jesus olhou para Judas, que estava prestes a traí-lo, né, ele ainda lavou os seus pés. Então, quando Pedro, o galo cantou 3 vezes, né, e ele negou Jesus, Jesus ainda virou para ele: Pedro, apacenta o meu rebanho, né, vou te dar a chave do céu e tudo mais. Então, assim, não é sobre o que nós fazemos ou se nós merecemos ou não, né, porque, na verdade, é tudo pela graça que Deus dá. E graça é de graça mesmo, porque Deus nos dá isso de graça. Graça é um favor imerecido. É um favor imerecido. Então, assim, ele entrega isso para a gente. Então, quando eu olho para essas 7 dispensações que a Bíblia nos traz, eu vejo que Cristo, ao longo de todo esse tempo, ele foi construindo as coisas para nos mostrar, né, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né, e sem ele a gente não chega em lugar nenhum, até mesmo nos dias de hoje. Tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho de Noé. Se a gente pega ali um pouco da história, né, como eu falei, eu não vou ficar entrando em detalhes das histórias bíblicas, tá? Eu vou tentar trazer mais o entendimento espiritual de tudo isso, né? E a gente começou antes da fundação do mundo, falando de Adão e Eva, né? Que no fato que de fato por um homem veio o pecado, né? E por um homem também veio a graça, veio o perdão que Deus trouxe para a gente. E, e depois de Adão e Eva vem Caim e Abel, né? Vem a dispensação da consciência, ou seja, a dispensação da consciência se você acha que é certo, está certo. Se você acha que está errado, está errado. Então, não existe uma lei específica para isso, né? E, e mais uma vez, né, o, o povo que vivia naquela época se corrompeu de tal forma, Deus olhou e falou assim: olha, isso não dá certo, né? A consciência do homem, ela é corrupta desde a sua meninice, ela é ruim desde quando ele nasce, e aí eu vou decidir destruir tudo isso, né? E aí vem a famosa história de Noé e a arca de Noé e o dilúvio. A gente vai ler algumas passagens para a gente relembrar tudo isso, né? Para a gente ver como que a Bíblia trata essa história de Noé, né? E já dando uma atenção num ponto importante aí, né? Que a Bíblia nos fala que nos fins dos tempos, quando estivesse prestes de Jesus Cristo voltar, os nossos dias estariam como nos dias de Noé, né? Fala também como nos dias de Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Eu não vou ler, talvez, a história de Ló agora, mas eu posso citar ela um pouco também, para vocês entenderem por que a Bíblia fala sobre os dias de Noé e por que a Bíblia fala sobre os dias de Ló, né? E, e por que a Terra estaria dessa forma antes de Jesus voltar. E quando a gente começa a ler todos esses trechos que falam da história de Noé e Ló, né, a gente consegue perceber que o que está escrito daquela época são coisas que acontecem nos dias de hoje, né? Se a gente começar a olhar e perceber
o que acontece hoje no meio da humanidade, nos dias de hoje, é exatamente o que aconteceu lá na época de Noé e na época de Ló, em Sodoma e Gomorra. E tanto na época de Noé, o mundo foi destruído, e Sodoma e Gomorra da mesma forma, aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, também foram destruídas, porque estavam acontecendo todas essas coisas. E isso aí são sinais evidentes. Estamos próximos da volta de Cristo, que é o que nós cremos. A história de Noé, ela se passa lá em Gênesis, ela é escrita ali, né, no capítulo 6, 7 e 8. Vai até o 9. Eu não vou ler tudo, vou ler só alguns detalhes, algumas partes, tá, importantes dos acontecimentos. Então, podem abrir aí em Gênesis 6. E aí eu vou começar a ler apenas alguns trechos para não ficar aquela leitura cansativa e grande. Vou lendo um pouco da história, um pouco os principais pontos, para que nós não conheçamos, assim, para a gente conhecer a história de Noé, não só de ouvir falar ou de ver filmes, mas de ler o que a Bíblia fala, porque muitos filmes, muitas historinhas inventam coisas que não estão escritas na Bíblia, em alguns casos, tá? Eu vou começar pelo versículo 5, 6, capítulo 6, versículo 5, tá? Vou ler do 5 ao 8. Você quer ler para mim, irmão? Vamos que vai aliviando minha garganta. Capítulo 6, do 5 ao 8. 5 ao 8. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Bom, então o povo já era corrupto desde a sua meninice, né? Deus olhou para aquilo, todo mundo errando, mesmo com a lei da consciência, as pessoas tendo a consciência de saber que aquilo era errado, estavam fazendo, né? Então, você estava fazendo, mesmo estando errado, Deus olhou e falou assim: ó, me arrependi de fazer o povo desse jeito, eu vou consertar isso daqui. Então, como que Deus resolve consertar isso, né? Ele vai reiniciar a Matrix, vamos dizer assim, né? E só que ele achou graça, né, em Noé. Noé era um homem reto, íntegro, e Deus olhou e falou assim: eu não posso condenar todo mundo e incluir os bons no meio dessa condenação. Os bons eu vou salvar. E aí Deus encontrou Noé e a sua família, que é o que a gente encontra. Lê a partir do 11 para mim. Capítulo 6? Vamos continuar no 6. Até qual versículo? Do 11 até o 13. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. É isso aí. Então, Deus olhou, viu que a terra estava corrompida, cheia de violência, né? E de fato, são coisas que acontecem nos dias de hoje. Aí vamos lá agora para o capítulo 24 de Mateus, né? Que lá a gente vai conseguir ver que a própria Bíblia compara isso para a gente, da época de Noé, para os dias de hoje.
24 de Mateus, o versículo é o... 37. Deixa eu ver na minha colinha aqui. Minha Bíblia está marcada 37. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu não anotei o Mateus aqui, não. Aí, tá vendo? Aqui. É. Aqui fala no capítulo 24 de Mateus, né? Ele fala um pouco da volta de Cristo, né? Da destruição de Jerusalém, e são três coisas. Mas, enfim, fala desses dois e fala de mais um ponto. E o trecho que a gente vai ler vai falar um pouco do dia que Jesus Cristo vai voltar, tá? A gente vai ler a partir do 36, lê pra gente. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Até aqui? Pode continuar. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Bom, foram palavras de Cristo, né? E eu gosto muito, né, de falar um pouco sobre esse tema, porque eu acho que ele traz muito temor no coração da gente. Faz a gente meditar, né, de como está a nossa vida hoje, né? Como está o mundo hoje, né? Comiam, bebiam, davam-se em casamento, né? Até o dia em que Noé entrou na arca. Então, hoje em dia, as pessoas comem, bebem, vivem as suas vidas da forma que eles agem, acham, né, que devem viver, né? E eles vão fazer isso até o dia que Jesus voltar, da mesma forma que foi lá. E essa é uma esperança que nos conforta, né? Porque nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, a gente deixa de fazer muitas dessas coisas. Então, nós nos privamos de muitas coisas por amor a Cristo, por amor à obra, né? E nossa, minha garganta tá ruim, gente. Com a esperança que quando Jesus Cristo voltar, né, de fato a gente suba com ele para uma viva esperança muito melhor do que esta que nós vivemos hoje, né? E a Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe, mas a época eu sei que a gente vai saber qual que é a época, né? Então, toda essa corrupção do homem hoje tem uma coisa que eu costumo chamar de religião da conveniência. Eu acho que as pessoas estão vivendo hoje uma religião da conveniência. Isso é algo que... É porque eu gosto de dar nome para as coisas, às vezes. Isso aí foi um nome que eu olhei e titulei para que o entendimento fique mais fácil, né? Porque as pessoas hoje, o que é conveniente para ela, ela fala que é bom. O que não é conveniente, ela fala que é ruim. Isso é natural. As pessoas hoje, né, a gente conhece muitas pessoas que vivem hoje e falam assim, eu gosto e queria que as coisas fossem assim, né? Por quê? Porque aquilo é conveniente. Tem um comentário no meio evangélico que eu acho também que entra um pouco nessa parte da conveniência,
que é, você tem que encontrar uma igreja, né, que você se identifica com ela. Eu mesmo já ouvi esse conceito, essa frase de algumas pessoas, né? Uma E igreja que te faz se sentir bem, que você goste. que as pessoas te acolhem e tal, papá, né? Você precisa de encontrar uma igreja assim. Eu creio que isso são pensamentos onde tem sutilezas, né, de Satanás nela. Por quê? Porque traz a pessoa para olhar para si mesmo, O próximo. né? Olhar para o que o outro está fazendo, olhar para a igreja e não olhar para Cristo. Porque nós não temos que, de fato, olhar para a igreja que faz sentido para mim, que eu me sinta melhor, que é isso que. Não, cara, a gente tem que olhar o que Cristo está trazendo para a gente, o que a gente tem que seguir. Né? Tem que olhar para a palavra. E, na verdade, o filtro tem que ser o contrário. Aquela igreja ali está dentro dos mandamentos de Cristo, né? Essas atitudes estão dentro do mandamento de Cristo. A palavra pregada está em conformidade com a palavra de Deus. Exatamente. Então, assim, o que eu vejo, né, é que existe um desfoque muito das pessoas olharem para si e para Cristo e para a palavra, né, um desfoque disso, e a cultura hoje acaba apontando para as coisas que o mundo fala, para a igreja, para a doutrina, né, apontar erro do irmão, né? Ah, eu faço porque o outro faz também. Existem muitas pessoas que saíram da igreja, né, porque estão feridas com a igreja, né, com pessoas, com o ministério. E é justamente por isso, porque essas pessoas estavam olhando para a direção que não deveriam estar olhando, porque quando a gente olha para Cristo, as pessoas não vão nos decepcionar, né? Porque, na verdade, a nossa expectativa e a nossa esperança não está nas pessoas, está em Cristo. E Cristo não decepciona. E as pessoas, uma hora ou outra, ela vai te decepcionar. Ela vai decepcionar. Uma hora ou outra, Nós somos eu vou decepcionar falhos, alguém. nós erramos. Uma hora ou outra, alguém vai me decepcionar. Entendeu? Isso é normal, cara, infelizmente. Né? Por quê? Porque somos seres humanos. Né? E aí, eu gosto muito de comparar isso com a nossa vida com Cristo. Né? Quantas vezes nós decepcionamos Cristo no nosso dia a dia? Né? Às vezes as pessoas decepcionam a gente uma vez, duas, três, né? Numa vida inteira, em 10, 15 anos, sei lá, de convivência, você consegue lembrar poucos momentos que a pessoa te decepcionou e você ficou de fato machucado. E aí a gente olha para a nossa vida com Deus, às vezes nós, em nossas atitudes, decepcionamos Deus toda semana, em alguns casos todos os dias, porque quando pecamos, né, decepcionamos Deus, não é isso? E aí Deus olha com a sua misericórdia, com a tua graça, né, e fala, vem cá, filho meu. Como diz o trecho não é o trecho da música, né? A música é muito bonita, mas está falando um trecho da Bíblia. Né? Estava lá Judas pronto para trair Jesus. Jesus sabia, mas lavou os seus pés, participou da ceia. Pedro negou, né? Mas disse a Pedro, apacenta meu rebanho. Então, Deus não olha para a gente como nós olhamos, às vezes, para as pessoas, né? Porque Deus olha para o coração. A gente pega essa passagem, conta é dita lá na hora que Samuel vai até a casa de Jessé para ungir Davi rei. E fala com Jessé, fala, traga os seus filhos. E Jessé traz todos os seus filhos fortes, homens aparentemente bonitos e tal. E aí Samuel olha e fala, seu Jessé, estão aqui todos os seus filhos? Porque não é nenhum deles. Ah, não, tem mais um, mas ele só está lá rebanhando o rebanho, né? Ele fala que Davi era ruivo, era mais magro, não tão forte em aparência, né? E aí, lá está escrita essa passagem, porque Deus
não vê como o homem vê, porque Deus olha para o coração. E, de fato, cara, eu dou graças a Deus que Deus olha para o coração, para as intenções, lá do fundo do nosso coração. A gente tem boa intenção, a gente tem uma sinceridade muito boa com Deus, mas quando a gente olha, tropecei no pecado, né? E, aí a gente retorna para Deus e Deus vai lá, aceita a gente de volta. Por que eu estou falando essas coisas, né? Porque a vida do cristão é assim. E se nós temos que ter essa boa intenção de sempre estar melhorando a nossa vida com Deus. Um ponto que você mencionou que eu queria só destacar, né? Essa questão da conveniência, né? As pessoas têm um hábito de terceirizar a culpa, a responsabilidade, né? Então, por exemplo, as pessoas que dizem, né? Você tem que buscar uma igreja que você se identifica, as pessoas que falam que foi muito ferida na igreja e saíram, mas, na verdade, essa responsabilidade é de nós mesmos, né? Nós com Deus. Porque o que a gente deve avaliar é se, de fato, aquela igreja está sendo pregada a verdadeira palavra de Deus, que é isso aqui, ó, é a Bíblia. E como é que a gente vai saber isso? É só estudando, é só lendo a palavra. Então, por isso a importância de nós estarmos lendo diariamente a palavra de Deus e estudando, porque só desta maneira você vai conseguir fugir do engano e identificar as verdadeiras igrejas de Cristo. E aí você não vai se decepcionar. Agora, é muito fácil a gente falar que foi a igreja, que foi o pastor, que foi o irmão, que não sei o quê, quando, na verdade, a responsabilidade total disso é minha. Sim. É minha de buscar e entender, né, e avaliar se isso está em conformidade bíblica ou não. Só que a gente quer terceirizar, porque é muito mais fácil a gente terceirizar, né, mais confortável para a gente fazer isso, porque hoje a gente vê as pessoas, pastor prega, acredita no que o pastor está dizendo, não vai lá ler na Bíblia, não vai lá depois, no dia seguinte, ou até mesmo no dia, reler de novo aquilo que foi pregado, para ver se está em conformidade. Gente, não é errado a gente fazer isso. Os irmãos aí da igreja sabem muito bem disso. Eu questiono demais. Não é porque o pastor está dizendo que eu vou confiar cegamente. De maneira nenhuma eu vou ler. Eu gosto de repassar com calma durante a semana tudo que foi pregado. Eu gosto de estudar, depois eu questiono umas 3 pessoas para mim entender melhor, oro ao Senhor. E aí sim a gente vai saber se ali de fato está sendo pregada a palavra de Deus. Essa responsabilidade é nossa. A gente não pode terceirizar isso. Então, quando a gente se deparar com isso, a gente vier esse sentimento no nosso coração de decepção, talvez com o irmão ou com o ministério, pare de olhar para fora e olhe para você. O que eu posso fazer para mudar isso? Estudar, ler a palavra, buscar. E aí você vai ver. Aí depois você vai orar. Talvez o ministério realmente não esteja pregando a palavra, né, de Deus. O que eu devo fazer, Senhor? De repente Deus te colocou ali para você levar a verdadeira palavra com sabedoria. A gente não sabe, então aí a gente tem que buscar de Deus. Esse ponto aí às vezes eu acho que é engraçado, né? Engraçado não, assim, muito bom, né? De manhã, às vezes a Jennifer levanta, né? Ela vai lá, toma o cafezinho dela, chega lá, tá lendo a Bíblia. Aí eu sento e essa menina começa a me questionar, velho. E é muito questionamento. A gente fica ali pelo menos 1 hora, com certeza, só ela questionando um monte de coisa e buscando entender e tal. Aí, por fim, a gente chega, às vezes, em um consenso e um entendimento ali daquilo, né? Que tudo funciona ok, beleza, ela entendeu, né? Sai dali falando, feliz, tudo certo, eu aprendi, ela aprendeu, nós questionamos. Aí ela chega perto do meu pai. Cara, ela pergunta tudo de novo. Tudo, tudo, tudo. E às vezes ela chega perto de outro e pergunta tudo de novo, como se estivesse aprendendo aquilo, sendo que lá em casa a gente já estudou a respeito, né?
E o que eu vejo nisso, cara? Cuidado dela de querer aprender. E aprender a verdade. Por exemplo, a gente está aqui no estudo, né? Nós estamos aqui dando estudos, os irmãos estão sendo alimentados. Qual que é a responsabilidade de cada um de nós? Repassar tudo que foi estudado. E a veracidade é aqui na Bíblia, é confirmar, ler a história, pesquisar na Bíblia. Essa é a fonte, né? E aí, a gente ora ao Senhor. Se a gente talvez está numa igreja, a gente, né, buscou ali ver que o ministério realmente não está pregando a palavra verdadeira ou está uma mistura, orar ao Senhor. De repente, Deus quer que você, né, leve a palavra da verdade, ou às vezes é para você sair de lá, então é orando ao Senhor. Então, eu só queria destacar essa responsabilidade nossa, como cristão, mediante ao Senhor. É isso aí. Lê pra gente lá, 2 Pedro 2:5, pra gente. Vamos abrir lá em 2 Pedro. Isaac, Manda. você estava falando aí, onde vocês passaram para a questão de Pedro aí, você estava falando de Noé, né? Que quando Deus chegou aqui, a terra estava toda corrompida, né? Todo Sim. mundo agia normalmente, casava, dava um casamento, e é algo parecido com o que nós vivemos hoje. Mas na Bíblia relata que Noé saiu fora do padrão, que Noé era diferente daquele povo lá. E o que Deus busca de nós hoje, quando olhar para aqui, é olhar a igreja e ver essa diferença. Tá todo mundo agindo normal, casando, buscando os interesses, trabalhando. Mas quando olhar para a gente tem que sair. Não é sair fora, deixar de trabalhar, mas sair e ver essa justiça que viu em Noé. Né? É isso aí. Que muitas das vezes hoje as pessoas olham para a igreja e buscam essa diferença, né? É buscar não só da igreja, mas buscar de nós. Ser essa diferença quando Deus olhar na terra. Exatamente esse o ponto. Inclusive, essa passagem que eu vou ler agora era para dar gancho para falar sobre isso aí que você falou agora. Né? Então, estava lá todo mundo, o mundo inteiro perdido, mas Deus achou graça em Noé. Né? E nós precisamos ter uma vida com Deus de modo que Deus ache graça em nós para nos salvar. Né? Porque se ele não nos salvar, cara, de nada vale esse esforço todo. E é importante a constância, porque a gente não sabe o momento. Se a gente viver de altos e baixos, às vezes se no dia que ele voltar a gente estiver num baixo, aí foi tudo. Exatamente. Qual que é o capítulo? Capítulo 2, pode começar do 4. 4 lá. Aí. Até 8. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais de 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se reduzindo às cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que viessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir todos os dias a sua alma justa com as injustiças, com as injustas obras deles. Também sabe o Senhor livrar. É até 8, né? Seria bom continuar lendo, mas vai ficar muito grande, porque, na verdade, esse capítulo inteiro, ele fala um pouco sobre isso. Né? Talvez fala assim, ó, se Deus não livrou nem os anjos, né, que se deitaram com mulheres, não livrou o povo na época de Noé, não livrou Sodoma e Gomorra na época de Ló, de Abraão, quanto mais nos dias de hoje, gente. Deus também não vai livrar. Deus vai livrar aqueles que ele olhar e achar graça nessas pessoas. E, igual o Herbert falou ali, né? Você vê um destaque aqui falando que o Ló, ele vivia atribulado pela vida que os perversos
viviam. Então, ele não se conformava, ele não se contaminou, pelo contrário, ele se entristecia, né, pela vida como os ímpios levavam. E aí, a alma dele ficava afligida. Então, se a gente está, né, Herbert, se a gente está vivendo aí, ó, com a asinha assim, ó, tá tudo bem, tá tudo lindo, se você não sentir essa tristeza na alma com o mundo está vivendo, tu tem errado aí. É exatamente isso, né? Então, lá atrás, foi salvo, né? Quem Deus olhou, quem estava nos caminhos certos, né? Então, por isso que eu trouxe um pouco da nossa vida do cotidiano hoje, né? Do cristão. Porque se nós não tivermos com essa vida em dia, com Cristo, quando o grande dia chegar do Filho do Homem, né? Talvez pode correr o risco dele não achar graça em algum de nós, né? E isso é todo dia, que a Jenny falou. Como a gente não sabe o dia que Jesus Cristo vai voltar, então a gente precisa, de fato, estar vigiando todos os dias, né? Isso é uma forma de viver nessa terra, né? É um estilo de vida, né? De confiar e acreditar em Cristo. E isso tem que ser cotidiano, no nosso trabalho, né? Em casa, né? A gente refletir Cristo de verdade, porque Deus traz essa instrução, essa força para a gente. E às vezes podemos até pecar, né? Infelizmente, a gente peca. A Bíblia fala que se o justo dificilmente se salva, né? Onde comparecerá o ímpio e o pecador? Então, se a gente pecar, é buscar o arrependimento, não cometer mais aquele erro, né? Buscar de Cristo, de fato, esse perdão, e Cristo nos perdoa, ele nos aceita de volta, ele nos levanta, né? E, e nos instrui no caminho dele. Tá? Tem mais algum ponto que vocês queiram falar aí a respeito? Herbert, vocês são? Não? Então tá, vou continuar aqui. Tá? Vou ler só mais uma passagem que faz essa comparação lá em Lucas 17, só para fechar aqui o dia de hoje. 26. 26, 27 e 28. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que veio Noé, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também, da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Sim. Gente, eu acho que ficou extremamente claro, né, de como eram as coisas naquela época, do jeito que o povo se corrompeu naquela época, e do jeito que o povo hoje está se corrompendo, né? E à medida que essa corrupção for aumentando, mais perto está o dia de Jesus Cristo voltar. E quando Jesus voltar, de fato, né, vai cessar essa corrupção. A gente entra na última dispensação, que é a dispensação do milênio, né? Vai entrar o julgamento dessa, dessa dispensação que estamos hoje, né, para entrarmos no milênio. Então, assim, eu convido a todos a viverem piamente a Cristo, de coração aberto, né? É perfeito, ninguém é,
né? Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, a Jennifer não é. Todos nós erramos, né? Eu já errei com outros, outros já erraram comigo, eu já errei com Cristo, né? Mas Cristo nunca errou com a gente. Pelo contrário, a gente erra com Ele e mesmo assim Ele nos abraça, Ele está com a gente. E aí, quando a gente de coração volta para Cristo e fala, oh, Deus, me perdoa, estou aqui de novo, Ele vai lá, perdoa e nos acolhe novamente. Porque Deus não é homem que se corrompa, né? E Deus não olha para a gente como o homem vê. Então, essa é a mensagem de hoje, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, complementar, fazer alguma pergunta. A Meire hoje, minha sogra, não está aqui para fazer aquela pergunta. Aquela pergunta valendo R$ 1 milhão. Né? Porque ela é boa de pergunta, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu acho que Não? eu acho que ficou bem claro também. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, gente, a gravação disso aqui vai ficar lá no site, tá? Vou tentar ser mais rápido essa semana para colocar essa gravação lá. E as passagens que a gente leu, um pouco mais do que nós falamos aqui, já está escrito lá, o link já está lá, só não tem esse vídeo. E aí eu vou organizar tudo e deixar tudo bem documentado lá. Belezinha, gente? Valeu, turma. Até o próximo domingo, em nome de Jesus. Domingo que vem nós estamos aqui de novo. Valeu!